Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês seja abençoado por Ele. Estaria a China escondendo algo mais do mundo? Essa é a grande pergunta. Surgiu após algumas movimentações na economia chinesa que passaram desapercebida da maioria. A maioria das pessoas não se atentou ao que está acontecendo, aos movimentos no mercado chinês. E isso foi chamado a atenção através de uma reportagem no Sydney Morning Herald, que eu vou trazer para vocês aqui e vamos discutir sobre isso. Antes de mais nada, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê essa oportunidade, deixe um like e deixe um comentário, me diga de onde você está me assistindo. É uma maneira que eu encontrei de dimensionar, tá? Dimensionar o alcance que o canal está tendo. Todos sabem que o meu canal principal, o Expresso Conservador, teve sua desmonetização e teve também uma queda muito grande no seu alcance. O seu alcance foi reduzido, tá? Então por isso eu peço a vocês, me ajudem a recuperar isso. É muito importante para mim, tá? Quem não tiver inscrito lá no canal Expresso Conservador, se inscreva lá também, tá? Esse canal aqui foi criado justamente para conseguir manter mais ou menos o alcance que eu tinha com o canal Expresso Conservador. Então eu faço vídeo para os dois para poder atingir o mesmo número de pessoas. Então já que me cercearam, certo? Um canal principal, nós queremos juntar os dois e dobrar o alcance, tá bem? Conto com a ajuda de vocês. Além disso, queria agradecer de coração a quem fez Pix ajudando aí. As obras estão andando. Em breve estaremos com o nosso estúdio, se Deus quiser, e vamos estar inaugurando aí para melhorar a qualidade dos vídeos, para melhorar a quantidade de vídeos, aumentar a quantidade de vídeos, porque é necessário. São muitas coisas que acontecem, muitas coisas eu não consigo trazer aqui simplesmente por falta de tempo. Então, com o estúdio na minha casa, eu vou conseguir ter um tempo muito maior para produzir, tá bem? Então, muito obrigado. Quem quiser e puder colaborar, Pix está aí na tela, tá certo? Além disso, na descrição temos o nosso canal do Telegram. Entrem lá, porque as novidades são diárias, tá certo? Vamos lá. Vou colocar aqui na tela para que vocês vejam com os seus próprios olhos. A China sabe algo que o resto do mundo não sabe? Essa é a pergunta que surgiu. Por quê? Por que a China anunciou um corte nas exigências de reserva de seus bancos na semana passada? O que eles sabem que o resto do mundo não sabe? O governo anunciou uma redução de 50 pontos básicos em seu índice de compulsório a partir desta quinta-feira, o que deve adicionar cerca de 1 trilhão de yuans, certo? 1 trilhão de yuans de liquidez ao seu sistema bancário. Será o primeiro corte na proporção desde que foi reduzido 3 vezes durante a pandemia, a fase inicial da pandemia, há mais de um ano, permitindo que os bancos da China emprestassem mais a uma taxa mais baixa. O que não está claro é se a mudança é direcionada principalmente aos bancos ou à economia em geral. De qualquer forma, embora uma mudança muito modesta na política monetária para sinalizar medo, ela indica preocupação. E aí chama a atenção. Se vocês pegarem as notícias, vão ver que a economia chinesa reduziu o seu ritmo de crescimento. Ela que vinha em um crescimento em V, uma recuperação em V, desde o início da pandemia, agora está com uma recuperação mais lenta. E isso vai afetar o mundo todo. A economia da China é importantíssima para o mundo inteiro. Ficamos reféns da economia chinesa porque começamos a produzir tudo em larga escala na China. Hoje somos dependentes de medicamentos, de vacinas, de diversos produtos, certo? Que são fabricados diretamente lá. Eletroeletrônicos, produtos de alta tecnologia, são todos fabricados lá. Por isso, nós ficamos nessa China dependência. Só que há um movimento de mudança. Um movimento muito grande de mudança. Desde a pandemia, muitos países
a população pegou meio que um certo receio de consumir os produtos chineses, uma vez que a China estava lucrando muito, está lucrando ainda com a pandemia. Então acabou se criando essa aversão aos produtos chineses que diminuíram sim a sua venda no mundo. E a tendência com o tempo é que isso aumente, até porque está sendo estimulado na população e estimulado nos países aliados dos Estados Unidos a diminuírem essa dependência da China, tá? Quando seus números do PIB do trimestre de junho forem publicados essa semana, eles deverão mostrar um crescimento de cerca de 8%, bem abaixo do crescimento de 18,3% no trimestre de março. O número do trimestre de março, no entanto, foi inflado pela base deprimida fornecida pelo período correspondente do ano passado e pela extraordinária farra de gastos que as famílias no mundo desenvolvido têm feito em meio aos efeitos contínuos da pandemia. As incertezas sobre a mudança nos requisitos de reserva é direcionada aos bancos ou à economia em geral. Se deve à coincidência do surgimento de uma onda contínua de dívidas incobráveis entre as maiores empresas estatais da China, com os sinais de uma economia em desaceleração. Perceberam o tom? Vocês veem que é algo preocupante essa desaceleração. Como eu falei, o mundo hoje é muito dependente da economia chinesa. Ela serve como parâmetro para o mundo todo. Ela desacelerando é um sinal de recessão no mundo, tá certo? Surtos esporádicos do coronavírus, incluindo a desagradável cepa Delta, o principal centro de exportação da China, a província de Guangdong, foi atingida por um surto no mês passado. Aumentaram a opacidade das motivações das autoridades. As dívidas incobráveis que atingiram duramente grande parte do setor de desenvolvimento imobiliário da China podem estar afetando seus bancos, onde, após terem sido instados a emprestar mais no ano passado para conter os efeitos da pandemia, sua vontade ou capacidade de estender crédito, especialmente para pequenas e médias empresas, parece ter sofrido uma redução significativa este ano. A liquidez e o capital adicionais desbloqueados pela mudança nos requisitos de reserva podem refletir a consciência de que a repressão à alavancagem pode estar tendo algumas consequências não intencionais. Também pode ser um reconhecimento de que a economia está desacelerando mais rápido do que as autoridades previram. Os indicadores recentes da indústria de manufatura e serviços estão apontando para uma desaceleração acentuada na atividade em meio ao consumo doméstico mais fraco, custos de insumos mais altos e a recuperação nas economias mais desenvolvidas, a continuação do comércio e sanções financeiras dos Estados Unidos e uma divisão crescente entre a China e o Ocidente. E isso tem sido acentuado. A União Europeia hoje começa a peitar a China. Os Estados Unidos está peitando a China há algum tempo, desde Donald Trump, e esse movimento tem uma tendência de aumentar. Os países do Ocidente estão começando a se unir contra a China, porque viram o quão prejudicial é ficar na mão do governo chinês. Então eles estão se unindo para diminuir isso, e é um movimento muito importante, tá certo? Eu vou adiantar aqui porque vocês veem que é longo, então eu vou pular algumas partes que não são tão importantes, tá? Mas vamos continuando aqui. Há poucas semanas, as autoridades chinesas estavam tão preocupadas com o aumento do custo dos insumos industriais sobre a lucratividade de suas indústrias que convocaram executivos sêniores da indústria de metais para alertá-los sobre punição por especulação excessiva, ao mesmo tempo que ameaçavam os comerciantes nos mercados de derivativos. Isso teve alguns efeitos limitados, embora o preço do minério de ferro continue elevado. E isso eu vou falar para vocês. Aqui no Brasil, também, o preço do aço, ele em um ano praticamente triplicou o preço aí. Eu trabalho numa indústria metalúrgica. O quilo do aço que nós pagávamos R$ 2,70
2,80 em janeiro do ano passado, hoje você vai estar pagando aí em torno de R$ 11 no quilo. Então vocês vejam que ele mais que triplicou, vem aumentando assim, aumentos sucessivos, 2 aumentos, 3 aumentos no mês. Então é muito importante o que vem acontecendo aí. Essa queda caiu apenas marginalmente em maio, quando a alta nos preços das commodities estava gerando crescimento mais rápido dos preços em mais de uma década, prejudicando a lucratividade dos fabricantes ou a sua competitividade, gerando pressões inflacionárias. Além dos picos nos preços das commodities, a economia, como economias em outros lugares, foi atingida por interrupções de cadeia de suprimentos e a escassez de semicondutores, que ocorre globalmente. Isso afetou particularmente a indústria automobilística da China, um setor-chave de sua economia doméstica. Eu creio que a indústria automobilística aí seja, na maioria das economias, das grandes economias, um setor-chave. E essa escassez de semicondutores aí realmente está afetando não só a economia chinesa, como ao mundo inteiro, tá certo? Sua economia ainda deve registrar um crescimento de mais de 8%, certo? Para todo o ano civil, graças ao primeiro trimestre turboalimentado antes de cair de volta para 6% ou algo um pouco menor em 2022. Para o resto do mundo, uma desaceleração anterior e mais rápida da taxa de crescimento da China do que o esperado fornece um aviso sinistro do que pode estar por vir. A China foi afetada mais cedo que o resto do mundo pelo Covid, mas também emergiu do pior dos impactos econômicos primeiro. Os surtos do vírus neste ano e o surgimento da cepa Delta são consistentes com o que está acontecendo no resto do mundo, que também está se recuperando, mais tarde em taxas mais baixas do que a China, de seus níveis econômicos mais baixos há um ano. O V nessas recuperações pode, se a experiência da China servir de guia, ser mais superficial e mais volátil do que o previsto. Atualmente, embora a maioria das economias ocidentais injetou muito mais estímulo em suas economias do que a China, dado que esse estímulo foi financiado com dívida, e a maioria dessas economias entrou na pandemia com balanços do governo ainda sobrecarregados com o legado da crise financeira de 2008. Então vocês vejam bem, aqui no Brasil aconteceu o quê? O governo injetou dinheiro na economia? Sim. Com financiamento de dívidas? Sim. Tá? Mas nós já recuperamos o status de antes da pandemia. Nossa economia já bateu o que era antes da pandemia. E agora continua crescendo, surpreendendo até o mundo. Poucos esperavam que o Brasil se recuperasse tão rápido. E aí, a importância do governo Bolsonaro. Porque foi o governo que brigou, que lutou para que a economia não degringolasse de uma vez. Fez de tudo o possível, todo o possível foi feito para que a economia se mantivesse. Auxílio emergencial, auxílio às empresas, tá? Para manter emprego e renda. Isso foi importantíssimo. Sem isso, o Brasil não se recuperaria tão fácil. Demoraria décadas para se recuperar. Graças a Bolsonaro, que colocou uma pessoa competentíssima no Ministério da Economia, nós estamos aí colhendo os frutos do bom trabalho, tá certo? Da forma como está, a China deu o primeiro passo em direção a uma política monetária mais expansiva, embora os banqueiros centrais de outras grandes economias estejam discutindo quando e como começar a diminuir o estímulo monetário que inundaram suas economias com o ano passado. Embora, à medida que a economia da China desacelera, também a perspectiva de que os Estados Unidos, e se o governo Biden conseguir passar pelo Congresso, que eu creio que vai passar, embarcarão em um investimento sem precedentes financiado por dívida em sua economia, que pode sustentar fortes taxas de crescimento. Um elemento significativo das políticas de Biden também é direcionado a uma maior dissociação da economia dos Estados Unidos da China. Veja bem, o Biden ele está fazendo o que Trump começou a fazer.
Ele só está mantendo a política que Trump iniciou. Ele está descolando a economia dos Estados Unidos da China. E ao mesmo tempo ele está pedindo aos aliados que façam o mesmo. Está estimulando os aliados a fazerem o mesmo. Isso eu acho um movimento correto, porque acaba com essa sinodependência, tá? Então é importantíssimo que se descole as economias da economia chinesa. Essa combinação de políticas monetárias fiscais divergentes e talvez uma crescente desvinculação da economia da China do Ocidente complicaria a gestão econômica da China e as ambições de longo prazo, uma vez que sua economia, apesar dos esforços das autoridades, continua dependente das exportações. É o que eu falo. A China tem grande participação, por exemplo, na economia do Brasil? Tem. É o maior parceiro comercial do Brasil atualmente. Mas ela depende tanto do Brasil quanto o Brasil está dependendo dela. Então ela precisa do Brasil tanto quanto o Brasil está precisando da China, porque está com a sua economia colada. A tendência com o tempo é o Brasil ir se desvinculando. A manter-se um governo comprometido com o crescimento do Brasil, vai sim desvincular. Tá? Então é importantíssimo que nós prestemos atenção em quem vamos eleger o ano que vem, tá certo? Para que possamos ter um governo que vá bater de frente com a China e mostrar para a China que aqui comércio pode haver, o que não pode haver é interferência do governo chinês aqui no Brasil, tá certo? E isso tem sido feito com o governo Bolsonaro. Graças a Deus que colocou o Bolsonaro no poder e ao voto do povo, que foi quem selou a chegada de Bolsonaro à presidência da República, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.